O câncer de cabeça e pescoço é um dos 10 que causa maior número de mortes no mundo todo, no Brasil também, e a incidência é 4 vezes maior em homens. E isso não se deve a um fator hormonal, por exemplo. A gente vai ver isso já já. E o câncer de cabeça e pescoço tem 4 localizações principais. A primeira delas, a incidência mais comum, é na cavidade oral. Pesquisas mundo afora mostram uma incidência de cerca de 10 casos para cada 100 mil habitantes. Em segundo lugar, vem o câncer de laringe. Laringe é uma parte das vias aéreas que é a mais superior e que fica anterior ao tubo do esôfago, por onde a comida passa. Então, o ar passa aqui na frente, o esôfago fica atrás. Então, laringe é a segunda localização mais comum de câncer de cabeça e pescoço, tem uma incidência, então, de o câncer de laringe de 3 casos para cada 100 mil habitantes. O câncer de hipofaringe, então, faringe é a região aqui atrás da cavidade oral, existe o nasofaringe, que é a parte que é posterior ao nariz, mais acima da cavidade oral, e existe o hipofaringe, que fica entre o esôfago e a cavidade oral. Então, no hipofaringe é que se encontra o terceiro grupo principal de câncer de cabeça e pescoço, tem uma incidência de 0,6 casos para cada 100 mil habitantes, e nasofaringe fica então com o restante dos casos, mas a incidência varia muito de acordo com a região do mundo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a incidência é de cerca de 0,7 casos para cada 100 mil habitantes, mas no sul da China chega a 280 casos para cada 100 mil habitantes, é a incidência mais alta de todo o planeta e tem um motivo específico para isso acontecer. De modo geral, o câncer de cabeça e pescoço ele não é detectado precocemente, não há protocolos para rastreamento de câncer de cabeça e pescoço em pessoas assintomáticas, então é preciso analisar muito bem os fatores de risco que estão relacionados com o desenvolvimento desse tipo de câncer e atuar mais especificamente nas pessoas que têm o risco mais elevado. Então, como de modo geral esse tipo de câncer ele não é diagnosticado num estágio precoce, as chances de cura são menores, e então a taxa de sobrevida de 5 anos, ou seja, o percentual de pessoas que ao receber o diagnóstico tem uma expectativa de vida de estarem vivas num prazo de 5 anos, é inferior a 50%, o que é considerado uma taxa de sobrevida de 5 anos baixa. No Brasil ocorrem cerca de 12 mil casos de mortes por câncer de cabeça e pescoço anualmente, e aqui entre nós, 80% dos casos ocorrem em indivíduos do sexo masculino. E quais são então os fatores de risco que levam ao desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço? O principal deles é o tabagismo, mas existem outros fatores, e quanto maior for o número de fatores de risco que o indivíduo tem, maior é a chance de desenvolver esse tipo de câncer. Então, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, consumo de carnes vermelhas, consumo de frituras, alimentação pobre em verduras e frutas, a obesidade, a glicose elevada, pessoas que têm imunossupressão por um motivo qualquer, seja por tratamento de algum outro tipo de câncer, uso de medicamentos para tratar doenças inflamatórias crônicas e autoimunes, então, ou doenças infecciosas também, que levam à diminuição da imunidade. Então, esses fatores todos levam a um aumento do risco de desenvolver câncer de cabeça e pescoço. Existe também um fator genético que ainda não é muito bem quantificado, mas sabe-se que existe também um componente hereditário no risco de desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço, e
Mas, para se ter uma ideia, o risco entre os indivíduos que fumam e bebem é 30 vezes maior do que na população geral. Existe um outro fator que também é importante, que é a infecção oral pelo vírus HPV. E esse vírus está presente, é responsável por 30% dos casos de câncer de cabeça e pescoço. E isso mostra como que é importante a vacinação contra o HPV em meninos, porque é isso que vai prevenir a infecção pelo HPV na idade adulta. Então, é muito importante, justamente como durante muito tempo foi dada prioridade à vacinação das meninas, já que o HPV é o fator de risco, é a causa do câncer de colo de útero, então se deu uma preferência quando do desenvolvimento da vacina contra o HPV para a vacinação das meninas, mas é fundamental que os meninos também recebam a vacina em função de diminuição de vários tipos de câncer, diminuição do risco de desenvolver vários tipos de câncer, e no caso específico do câncer de cabeça e pescoço, já que 80% dos casos, por exemplo, aqui entre nós no Brasil, ocorrem em indivíduos do sexo masculino. Existe também um outro vírus que aumenta muito o risco de desenvolver câncer de cabeça e pescoço, que é o vírus Epstein-Barr. É possível fazer a detecção da infecção por esse vírus através de exames de laboratório. E um fator que é o que está relacionado com a incidência elevadíssima de câncer de cabeça e pescoço na China é especificamente o consumo de peixes conservados em sal, ou então o caldo extraído desse tipo de peixe. Então, no sul da China, existe uma região onde existe um prato tradicional que é feito a partir de um peixe que é salgado, mas também antes da carne desse peixe ficar completamente desidratada pelo mergulho do peixe no sal, existe a coleta de um líquido que escorre desse peixe. Eles penduram o peixe num gancho e coletam o caldo que sai desse peixe que já foi colocado em salga. E eles usam então o caldo desse peixe para preparar vários alimentos, além de comer o próprio peixe. Ou seja, é como se fosse um preparo semelhante ao bacalhau, e é um prato típico dessa região da China. E várias pesquisas mostraram, na tentativa de identificar por que naquela região da China existe essa incidência, que é a mais elevada do planeta, de câncer de cabeça e pescoço, identificaram que esse é o fator de risco que está associado com o desenvolvimento desse tipo de câncer naquela região. E a partir daí, então, foram tomadas medidas através do governo para desestimular o consumo desse tipo de alimento. Existe também a relação entre inflamação crônica na boca e traumatismo por próteses dentárias no risco de desenvolver especificamente o câncer de cavidade oral. O refluxo gastroesofágico aumenta o risco de câncer de hipofaringe. Então, sabe-se que o refluxo aumenta o risco de câncer de esôfago, mas também a parte mais alta do trato digestivo também está à mercê da lesão provocada pelo ácido. Então, por isso, existe esse aumento do risco de câncer de hipofaringe em pessoas com refluxo. A síndrome metabólica, que é uma associação de obesidade, elevação de glicose, elevação da pressão e elevação de gorduras no sangue ou colesterol, também está relacionado com o aumento do risco de câncer de laringe. Mas a síndrome metabólica também está relacionada com o aumento do risco de vários outros tipos de câncer, como câncer de fígado, de cólon e reto, câncer de pâncreas, de mama e de endométrio. Como não existe uma maneira de se identificar através de rastreamento precocemente o câncer de cabeça e pescoço, então é necessário tomar
uma série de providências com relação às pessoas que têm o risco elevado, mas isso vale principalmente para as pessoas que têm algum tipo de lesão na boca. O câncer de cavidade oral, dos tipos de câncer de cabeça e pescoço, é o mais comum e é possível localizar, perceber algum tipo de lesão na cavidade oral. E muitas das vezes quem suspeita desse tipo de lesão ou detecta inicialmente nem é o médico nem o paciente, e sim um dentista. E então o dentista acaba encaminhando o paciente para um médico de cabeça e pescoço para avaliar melhor esse tipo de lesão. E o diagnóstico de uma lesão pré-maligna, inclusive, é feito através de biópsia. Então é importante, sempre que a pessoa perceber qualquer lesão estranha na cavidade oral, procurar um médico de cabeça e pescoço para tomar as providências necessárias. Então, nem sempre as lesões pré-malignas de cavidade oral têm um tratamento específico ou eficaz, mas elas podem ser removidas cirurgicamente e deve ser feita a intervenção nos fatores de risco para diminuir a chance de desenvolvimento de outras lesões pré-malignas ou malignas, para aqueles que tiveram interesse em acompanhar. Até aqui, muito obrigado.